Concessionárias de carros de luxo, imóveis de alto padrão, postos de combustíveis e hotéis de grande porte ou pensões. Imagine que você tem uma mochila cheia de dinheiro, bastante dinheiro. Só que tem um problema, você não pode entrar no banco e depositar tudo. Porque dinheiro demais, sem uma história convincente, pode chamar a atenção. E quando a origem desse dinheiro não é clara, ele vira um problema. Nesse vídeo você vai entender como a origem de um dinheiro ilegal pode se tornar aparentemente um dinheiro normal, legalizado. Não como um tutorial, mas como um mapa que vai revelar como essa engrenagem funciona dentro da economia brasileira. A maioria das pessoas acha que o maior desafio de quem movimenta dinheiro ilegal é conseguir esse dinheiro, mas na prática, muitas vezes o problema começa depois, porque o dinheiro precisa de uma história, precisa de uma explicação, precisa parecer que veio de algum lugar, um salário, uma empresa, uma venda, um contrato, um investimento. Alguma coisa que faça sentido no papel. E é exatamente aí que entra a lavagem de dinheiro. Não como uma cena de filme, não como uma mala escondida, mas como uma engenharia. Um sistema feito para pegar um valor de origem ilegal, passar por camadas, misturar com atividades aparentemente normais e fazer esse dinheiro voltar à economia com aparência limpa. Dinheiro físico em grande quantidade é um problema. Ele ocupa espaço, é difícil de transportar, é difícil de justificar, é difícil de guardar esse dinheiro e principalmente é difícil de explicar. Uma pessoa comum pode passar anos trabalhando para juntar patrimônio, mas quando alguém aparece com um padrão de vida que não combina com a renda declarada, isso pode chamar a atenção. Casa cara, carro caro, viagens constantes, empresa crescendo rápido demais, movimentações fora do padrão. A pergunta aparece naturalmente: de onde veio esse dinheiro? E a lavagem existe justamente para tentar responder essa pergunta. Só que não com verdade, com uma aparência. A lógica é criar uma narrativa financeira. Por exemplo, esse dinheiro veio de uma loja, veio de uma consultoria, veio de um imóvel, veio de uma empresa, de um contrato, de uma importação, ou até mesmo veio de um investimento. Na prática, o objetivo é fazer o dinheiro parecer compatível com uma atividade legal, porque o dinheiro sozinho não conta a história. Quem conta a história são os documentos, são as notas, os contratos, as movimentações, são todos os registros financeiros. E é por isso que a lavagem de dinheiro não é apenas esconder o dinheiro, muitas vezes é o contrário, é fazer o dinheiro aparecer, só que aparecer com uma roupa nova, sabe? Com um nome novo, com a explicação nova. Um dinheiro que antes parecia suspeito, agora aparece como faturamento, como lucro, patrimônio, investimento, como pagamento por serviço. E quanto melhor a história parece, mais difícil de perceber o que aconteceu antes. Esse é o ponto. Lavagem de dinheiro é menos sobre esconder e mais sobre justificar. O ponto principal é esse: o dinheiro não basta existir, ele precisa ter uma história, precisa ter origem, precisa ter explicação. Lavagem de dinheiro é justamente essa tentativa de criar essa aparência, fazer parecer que aquele valor veio de uma atividade normal. E é por isso que é tão difícil perceber, porque por fora muitas vezes parece tudo legal. Guarda essas 3 palavras: entrada, camada e integração. Entrada é quando o dinheiro tenta entrar no sistema financeiro. Camadas é quando ele passa por várias movimentações para confundir o caminho. E integração é quando esse dinheiro volta para dentro da economia com aparência de legalidade. O sistema tenta responder uma única pergunta: como transformar esse dinheiro sem explicação em um dinheiro que tem história e que tem legitimidade. A primeira fase é a entrada. É o momento em que o dinheiro de origem ilegal tenta entrar no sistema. Ele precisa sair do lugar onde está escondido e começar a parecer parte da economia. Pode ser misturado ao caixa de um negócio, pode aparecer em pequenos pagamentos, pode passar por empresas que movimentam muito dinheiro vivo, pode ser fragmentado em várias operações menores. A ideia é fazer o dinheiro entrar sem parecer estranho demais, mas essa é uma fase arriscada, porque é o momento em que o dinheiro ainda está mais próximo da origem, ainda não ganhou distância. Em outras palavras, o dinheiro ainda está quente. A segunda fase é a mais confusa.
são as camadas. Aqui a intenção é dificultar o caminho de volta. O dinheiro passa por várias movimentações, empresas diferentes, contas diferentes, contratos diferentes, compras, vendas, serviços, transferências. Às vezes passa por várias cidades, às vezes por vários países, às vezes entra em comércio internacional, às vezes passa por bens difíceis de avaliar. O objetivo é criar distância. Quanto mais camadas, mais difícil de entender de onde veio. É como identificar um fio de cabelo específico. Você sabe que ele está ali, mas é quase que impossível identificar. Em outras palavras, seguir o dinheiro do início ao fim exige tempo, paciência e investigação. A terceira fase é a integração. É quando o dinheiro volta para a economia com aparência legítima. Agora ele pode aparecer como lucro de empresa, como venda de imóvel, como distribuição de dividendos, como pagamento de consultoria, como retorno de investimento, como compra de bens, como expansão de um negócio. Nessa fase, o dinheiro já ganhou uma história, já passou por documentos, registros, camadas, e quando chega aqui, ele parece muito mais difícil de separar do dinheiro comum. Entrada, camadas e integração. Esse é o esqueleto. Mas para entender como isso acontece na vida real, a gente precisa sair da teoria e olhar para uma coisa que todo mundo conhece: uma loja comum. Imagina uma loja simples. Pode ser uma lanchonete, pode ser uma loja de roupas, um lava rápido, um restaurante, uma assistência técnica, um pequeno comércio de bairro. Por fora tudo parece normal. Tem placa, tem funcionário, tem caixa, tem até cliente, tem produto, tem movimento. Mas existe um detalhe importante: nem sempre o negócio real é vender o produto. Em alguns casos, o negócio real é criar uma explicação para o dinheiro. A loja vende pouco, mas declara que vendeu muito. O restaurante serve poucas refeições, mas registra um movimento muito maior. A empresa presta serviços difíceis de medir e emite contratos com valores altos. A fachada parece comum. O problema está na diferença entre a realidade e o papel. Porque se uma empresa declara faturamento alto, esse dinheiro pode entrar como receita. E se entra como receita, ele ganha uma história. Agora não é apenas dinheiro sem explicação. É dinheiro de venda, dinheiro de serviço, dinheiro de contrato, de operação comercial. E aqui tem um cuidado muito importante. Não é porque uma loja trabalha com dinheiro vivo que ela é uma loja suspeita. Não é porque um restaurante fatura bem que tem algo errado. O problema aparece quando essa movimentação não combina com a realidade. Quando a conta não fecha. Quando a história parece maior do que o próprio negócio. E é aí que a aparência começa a esconder um problema. Porque a lavagem tenta se misturar com a economia normal. Ela não quer parecer diferente. Ela quer parecer comum. Uma loja aberta, um caixa funcionando, uma empresa crescendo, um contrato assinado, um imposto pago, uma nota emitida. Tudo com aparência de normalidade. Mas por trás dessa aparência pode existir um valor tentando ganhar uma história. E essa é só uma das formas. Porque em sistemas mais complexos, o dinheiro nem sempre parece se movimentar fisicamente. Às vezes o dinheiro fica parado, mas o valor viaja. Agora vem a parte que parece mais confusa, mas se você entender essa ideia, muita coisa começa a fazer sentido. Nem sempre o dinheiro precisa atravessar uma fronteira. Às vezes, o valor atravessa. Pense a duas pessoas em países diferentes. Uma tem dinheiro em um país, outra precisa receber valor em outro país. Em vez de mandar esse dinheiro pelo banco, elas usam uma rede de confiança. Alguém entrega dinheiro aqui, outra pessoa libera o valor equivalente lá. O dinheiro físico nunca cruzou a fronteira, mas o valor cruzou. Na prática, é como se esse dinheiro tivesse viajado sem sair do lugar. Esse tipo de lógica existe há muito tempo em diferentes culturas e comunidades. Em muitos contextos surgiu por necessidade, para evitar risco em longas viagens, para transferir valor em regiões distantes, para ajudar famílias, para facilitar comércio, para resolver problemas onde o banco era distante, caro e pouco acessível. O problema não está necessariamente na ideia original. O problema é quando redes baseadas em confiança passam a ser exploradas por grupos ilegais. Porque quando a operação depende de relação pessoal, códigos, contatos, compensações futuras e confiança, fica muito mais difícil enxergar pelo sistema tradicional. O banco pode não ver uma transferência internacional. A fronteira pode não ver uma mala de dinheiro. A autoridade pode não encontrar um envio direto, porque tecnicamente aquele dinheiro não saiu, mas o valor apareceu em outro lugar. E aqui entra uma frase importante. Em alguns casos, não basta seguir o dinheiro, você precisa seguir o valor do dinheiro.
seguir a mercadoria, seguir a empresa, seguir a nota emitida, seguir o contrato, seguir a relação entre as pessoas, porque a lavagem moderna pode ser financeira, mas também pode ser comercial. Pode passar por importação, exportação, compra e venda de produtos, superfaturamento, empresas conectadas, negócios aparentemente anormais. E é por isso que esse sistema é tão difícil, porque ele não depende apenas de dinheiro, ele depende de aparência, de confiança, camadas e uma rede de pessoas que sabe exatamente como deixar tudo confuso. Essa é a parte que muita gente não entende. Às vezes o dinheiro não precisa cruzar uma fronteira, o valor que cruza. Uma pessoa entrega o dinheiro aqui, outra pessoa libera o valor em outro país. O dinheiro físico ele ficou parado, mas o valor apareceu do outro lado. Então, em alguns casos, não basta a pergunta: para onde o dinheiro foi? Você precisa perguntar: para onde o valor do dinheiro foi? E isso tudo tem a ver com o Brasil, porque o Brasil tem fronteiras enormes, movimentações gigantescas, mercado imobiliário muito forte, empresas e comércios de todos os tamanhos do nosso ecossistema financeiro. Tudo isso faz parte de uma economia real, mas o detalhe é que também pode ser explorado de forma ilegal por organizações criminosas. A lavagem de dinheiro não tenta parecer algo estranho, ela tenta parecer uma empresa normal, um negócio normal, um contrato, um serviço, uma transação financeira normal. E é isso que torna esse problema tão difícil aqui no Brasil. Um imóvel pode ser usado para justificar patrimônio. Uma empresa pode ser usada para movimentar valores. Um contrato pode ser usado para criar aparência. Uma importação pode servir para transferir valor. Uma loja pode misturar dinheiro real com dinheiro sem origem clara. E quanto maior a economia, maior também o desafio de enxergar o que está por fora do padrão. No Brasil, existe um sistema de prevenção. Bancos, corretoras e instituições financeiras são obrigadas e precisam observar movimentações suspeitas e comunicar operações fora do padrão. O Banco Central também participa da regulação e supervisão do sistema financeiro. Existem regras, existem alertas, existem órgãos atuando, mas existe uma diferença enorme entre ter regra e conseguir enxergar tudo. Porque quem tenta esconder a origem de dinheiro procura justamente a complexidade, procura brecha, fachada, movimentação que pareça comum, setores onde o valor é difícil de medir, consultoria, serviços, obras, importação, exportação, imóveis, arte, empresas recém-criadas, negócios que crescem rápido demais. A lavagem tenta se esconder dentro da normalidade e é por isso que ela é tão perigosa, porque não aparece com uma placa dizendo isso aqui é suspeito. Ela aparece como empresa, como contrato, compra e venda, crescimento, sucesso financeiro, lifestyle, divulgação em redes sociais. E quando a aparência é boa, a verdade fica mais difícil de enxergar. O que eles faziam? Eles pegavam o dinheiro da corrupção, certo, o dinheiro vindo de propina paga por empresários, grandes obras da Petrobras. A Petrobras estava construindo grandes refinarias, e aí eles superfaturavam, ou seja, colocavam um valor maior do que o real das refinarias. 10 vezes. Exatamente. Tá. Sim, um valor significativamente maior. Tá. Tinha refinarias aí de bilhões. Uma fatia era embolsada, uma fatia desse dinheiro a mais era embolsada pelo próprio empresário, que lucrava muito mais, e em prejuízo do honesto, porque o contrato era direcionado para o desonesto. Rastrear esse tipo de sistema é difícil por 3 motivos. Primeiro, volume. O mundo movimenta dinheiro o tempo inteiro. São milhões de transações, compras, vendas, pagamentos, contratos, transferências, importações e exportações. No meio desse oceano de dados, encontrar uma operação disfarçada é extremamente difícil. Segundo, aparência legal. Muitas vezes, o documento existe, a empresa existe, a nota existe, o contrato existe, a mercadoria também existe. O problema não está sempre na aparência, está na intenção, na origem, no motivo, na conexão entre as partes. E terceiro, camadas. Quanto mais o volume passa por empresas, pessoas, contratos, produtos e países, mais difícil fica voltar ao início. É como tentar reconstruir um caminho depois que alguém apagou as pegadas várias vezes. Por isso, investigação financeira exige tempo, exige cruzamento de dados,
cooperação entre instituições, análise, gente preparada. Tecnologia ajuda, sistema também ajuda. Alerta automático ajuda, mas tecnologia sozinha não resolve tudo. Porque de trás de cada esquema existe comportamento humano, relação humana, confiança, interesse, pressão, medo, decisão. E é por isso que muitas vezes o trabalho mais importante não aparece rápido. Não vira manchete em um dia, não se resolve com um clique. É investigação paciente, seguindo o dinheiro, seguindo o valor, seguindo a empresa, o produto, o documento, até a história começar a mostrar rachaduras. Então o que realmente combate a lavagem de dinheiro? Não existe uma resposta simples, tá? Mas existem peças importantes: inteligência financeira, fiscalização, cooperação entre órgãos, regras claras, tecnologia, investigação bem feita e principalmente paciência. Porque esse tipo de sistema foi criado para parecer confuso, para parecer normal, para parecer distante da origem. A lavagem tenta transformar lucro escondido em poder visível: casa, empresa, carro, influência, patrimônio, status, aparência. No fim, lavagem de dinheiro é isso. Não é só esconder dinheiro, é comprar aparência, aparência de empresa, aparência de sucesso, aparência de legalidade e normalidade. E talvez seja por isso que esse tema assusta tanto. Porque quando funciona bem, ele não parece um esquema, parece apenas mais uma loja aberta, mais um imóvel comprado, mais uma empresa crescendo, mais uma transação comum. Só que por detrás pode existir uma história que quase ninguém está vendo. No fim, a lavagem de dinheiro não é só tentar esconder dinheiro, é comprar aparência. Aparência de empresa bem-sucedida, aparência de status, aparência em redes sociais, aparência de normalidade, de transação financeira dentro dos requisitos exigidos pelo sistema financeiro nacional. E talvez esse ponto seja o mais perigoso de todos. Quando funciona bem, não parece um esquema. Parece só mais um negócio crescendo. Só que por detrás dos bastidores tem uma história que ninguém está vendo. Agora comenta aqui embaixo. Tem alguma história que você sabe sobre lavagem de dinheiro que você gostaria de compartilhar aqui nos comentários? Deixa aqui o seu comentário que eu vou ler todos eles. Se quiser outro tema nesse formato de conteúdo, comenta aqui também a sua sugestão. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.